Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje, mais uma aula, mais um vídeo para o canal, dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime. Hoje, nós falaremos a respeito do resultado. Resultado que é um dos elementos presentes no fato típico e é constituído por 4 elementos, quais sejam conduta, nexo de causalidade, resultado e a tipicidade. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do nexo causalidade e dissemos que ele é a ponte, ou seja, é o elo que liga o resultado, que liga a conduta com o resultado. Senhores, é muito importante que, se você não assistiu nossos vídeos anteriores, ao qual nós falamos sobre a teoria do crime, o conceito analítico do crime, a teoria tripartida do direito e os 3 elementos presentes no crime, quais são eles? O fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Eu recomendo que vocês voltem a alguns vídeos. Lá teremos conceitos, teremos ideias fundamentais para que você possa compreender a aula de hoje e dar sequência, dar continuidade à nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime, ao qual nós esgotaremos ela aqui. Hoje, como já dito, falaremos sobre o resultado, um dos 4 elementos presentes no fato típico, e, como última aula a respeito do fato típico, falaremos posteriormente sobre a tipicidade. Certo, pessoal? Quero também agradecer de antemão a todos vocês que vêm curtindo meu vídeo, vêm compartilhando, a todos vocês que se inscreveram no meu vídeo, se inscreveram no canal. Senhores, é muito importante que vocês continuem curtindo, comentando, compartilhando. E se você não se inscreveu, se inscreva. Isso é de extrema importância para mim, pois demonstra que eu estou fazendo um bom serviço, um bom papel, e me motiva a gravar para vocês todos os dias conteúdo gratuito e de qualidade. Certo, pessoal? Então vamos lá para a aula de hoje. Não reparem muito na cara e nem no jeito do professor. Eu estou meio doente, estou gripado, mas missão dada é missão cumprida. Certo, senhores? Então vamos lá. Pessoal, eu disse a vocês que o fato típico ele é composto por 4 elementos. Quais são eles? A conduta, mais nexo causal, mais resultado, por fim, tipicidade. Eu também disse a vocês que a conduta ela é a ação humana, ou seja, é a exteriorização do pensamento, é a ação voltada à prática de um crime. Ou seja, a conduta é a ação do agente voltada à prática do delito. Do delito, do crime, como vocês quiserem chamar. Certo, senhores? E eu também disse a vocês que o nexo causal ele é o elo, é a conexão entre conduta e o resultado. Então, o nexo causal ele é o elo, é a conexão entre a conduta e o resultado. Então, o que vem a ser o resultado? Simples, senhores. O resultado, ele é a consequência da conduta. Ou seja, ele é resultado, ele é consequência da conduta do agente voltada à prática de um crime ou à prática de um delito. Certo, pessoal? Então vamos lá. O resultado, ele é a consequência da conduta do agente voltada à prática do crime. Certo, pessoal?
Quando a gente fala em resultado, a doutrina ela traz para a gente que o resultado ele é constituído de duas formas, ou seja, ele pode ser apresentado de duas maneiras. Quais são elas, professor? Os resultados naturalísticos ou materiais e os resultados normativos, ou também chamados de resultado jurídico. Agora nós vamos abordar esses resultados e de que maneira o direito penal ele lida e ele trata com esse resultado na doutrina, no nosso ordenamento jurídico. Certo, pessoal? Então, eu vou apagar aqui isso, que é apenas um resumo do que nós já vimos. Mais uma vez, volto a fazer o convite a vocês. E se ainda não assistiu os vídeos anteriores, volte e assiste, pois será muito importante para que a gente possa dar continuidade à nossa sequência de aulas a respeito da teoria do... Certo, pessoal? Então, como eu disse a vocês, o resultado ele pode ser naturalístico, naturalístico ou normativo. Eu também disse a vocês que o resultado naturalístico é também chamado de resultado material. E o resultado normativo também é chamado de resultado jurídico. Aí você deve estar se perguntando, professor, que raios é o resultado naturalístico e que raios é o resultado normativo? Pessoal, é bem simples. E aqui, no caso do resultado naturalístico ou resultado material, o próprio nome já diz. O resultado naturalístico é aquele onde há alteração concreta do mundo natural. Ou seja, há a modificação no mundo natural, no mundo material. Então, o resultado naturalístico é aquele em que há a alteração ou a modificação do mundo natural. Vamos lá para um exemplo, pessoal? Eu acredito que dando um exemplo fica mais fácil de vocês compreenderem. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Eu encontro meu desafeto Joãozinho na rua e desfiro contra ele um disparo de arma de fogo, vindo a matá-lo. Senhores, percebam que o resultado naturalístico, alteração ou modificação no mundo é o quê? A morte de Joãozinho. É a morte daquele ser humano. É a retirada da vida daquela pessoa no mundo natural ou no mundo material. Certo, senhores? Então, o exemplo aqui, o artigo 121 do Código Penal, que gera como alteração ou modificação no mundo natural a morte daquele indivíduo. E a doutrina, ela traz para a gente, senhores, que o resultado naturalístico, o resultado material, ele pode advir de três formas. Quais são elas? Quais são esses tipos de alterações? São as alterações físicas, as alterações fisiológicas e psicológicas. Físicas, fisiológicas, psicológicas. Aqui na alteração física, pessoal, nós temos como exemplo o quê? O crime de dano. O dano ao patrimônio,
onde a modificação é a quebra, é a danificação do bem ou do material daquela pessoa. Alteração fisiológica, como eu acabei de trazer para os senhores aqui, artigo 121, que vai ter como alteração, como modificação, aquele corpo morto, a morte, a retirada da vida de alguém. E como alteração, modificação psicológica, temos, por exemplo, os crimes contra a honra, a injúria. Perdão, pessoal. Temos aqui retomando os crimes contra a honra, contra a moral da pessoa, do agente ao qual é praticado o crime. Certo, senhores? Ou seja, nós temos aqui o resultado naturalístico, que é a alteração ou modificação do mundo natural. Então, quando falamos em um resultado normativo ou no resultado jurídico, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da lesão ou a ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal e que não necessariamente gera uma alteração ou uma modificação no mundo natural. Resumindo, não é perceptível, não é enxergável, não é visualizável a alteração no mundo natural. Vale ressaltar a vocês, pessoal, que alguns crimes possuem alteração no mundo natural, são considerados os crimes naturalísticos ou materiais. Porém, senhores, todos os crimes possuem um resultado normativo ou jurídico. Ou seja, lá na norma, lá nas letrinhas, lá no código, vem descrito a conduta, bem como o seu resultado. Então, para relembrarmos, o resultado normativo é a lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. Pelo direito penal. Vale lembrar aqui para os senhores que o direito penal, pessoal, ele não produz crime. O direito penal, ele não possui bem jurídico. O direito penal, ele tutela todos os outros crimes previstos e criados por outros direitos. Ou seja, ele protege direitos, ele não cria bens jurídicos ou cria direitos. Certo, senhores? Então, retomando aqui nossa linha de raciocínio, eu disse a vocês que todo crime possui resultado normativo ou resultado jurídico. E aqui no caso dos crimes de resultado normativo, não há a presença de modificação, não há presença de modificação no mundo natural. E aí, você vai me perguntar, professor, se para que haja um crime é necessariamente, o direito penal nos traz que é necessário a produção de um resultado, e quando não for possível visualizar essa modificação, não for possível visualizar, vislumbrar esse crime, esse ato, essa conduta, ela deixa de ser crime? Se você respondeu sim, parabéns. Você é um completo idiota. Não prestou atenção em nada do que já foi dito aqui e nas aulas anteriores. Então, retomando a pergunta, ela deixa de ser crime? Não, pessoal, não deixa de ser crime. O crime, quando ele traz para nós
um resultado normativo sem que haja a modificação do mundo natural, ele é chamado de crime. Ele é chamado de crime de mera conduta. Deixa eu corrigir isso aqui. Crime de mera conduta. A título de exemplo, senhores, para vocês, eu trago aqui o artigo 233 do Código Penal. O artigo 233 do Código Penal, que traz para a gente o crime de ato obsceno. Percebam, senhores, que no crime de ato obsceno não é possível a gente perceber um resultado, uma alteração no mundo natural, uma modificação no mundo natural. A mera conduta do ato obsceno já gera em si o crime. A conduta de praticar o ato obsceno em si já é considerada crime. Deu para entender, pessoal? Então aqui, resultado normativo, nós temos o que se chama de crime de mera conduta. E por quê? Porque não há a presença de modificação no mundo material, diferentemente do resultado naturalístico, onde há alteração. Então, professor, se aqui eu tenho crime de mera conduta, quando o meu resultado ele é naturalístico, ele é material, que nome se dá a esse crime? Aqui, pessoal, nós temos os crimes. Lembrando a vocês que quando falamos em tipos de crimes, a doutrina, o direito penal, ele traz para a gente 3 tipos de crime, que são os crimes de mera conduta, os crimes materiais consumados, que são os crimes que possuem o resultado naturalístico, ou seja, alteração ou modificação no mundo natural, e por fim temos os crimes formais. Isso é um conceito, esse assunto, para uma próxima aula, onde nós abordaremos especificamente os tipos e as classificações dos crimes. Certo, pessoal? Então, o que podemos extrair da aula de hoje? Nós podemos extrair da aula de hoje que um crime, ou melhor dizendo, alguns crimes, eles trazem consigo um resultado naturalístico. Porém, todos os crimes trazem consigo o resultado normativo, ou também chamado de resultado jurídico. Certo, pessoal? Então, para que fique claro para vocês, eu trarei aqui mais um exemplo do que seria um crime, ou melhor dizendo, um resultado normativo, ou seja, onde não há a presença de modificação no mundo natural. Ou melhor, vou trazer primeiro aqui um exemplo do resultado naturalístico, posteriormente um exemplo do resultado normativo, para assim a gente encerrar mais uma aula do canal. Então vamos lá, professor, me dê outro exemplo do resultado naturalístico, ou seja, um resultado material onde há alteração, há a modificação do mundo
natural. E como exemplo, senhores, trarei aqui para vocês o artigo 155 ou 157 do Código Penal, o crime de furto e o crime de roubo. Percebam que aqui, senhores, a elementar do crime, ou seja, a conduta do crime, o resultado do crime é o quê? Subtrair para si ou para outrem ou para alguém coisa alheia móvel. Então, senhores, em qual momento acontece aqui o resultado, a alteração no mundo natural? Quando eu subtraio para mim ou subtraio para alguém coisa alheia móvel. Aqui no caso do roubo, mediante violência ou agravo e ameaça. Então percebam, pessoal, que sempre haverá a alteração, a modificação no mundo natural quando se tratar de crimes materiais consumados. Crimes materiais, justamente porque eles alteram o mundo natural e necessariamente faz-se necessário essa alteração no mundo natural para que sejam consumados. O que é diferente aqui no resultado normativo, onde, apesar de haver a lesão ou a ameaça de lesão ao bem jurídico, não há a presença de modificação no mundo natural. Um outro exemplo, diferente do crime de ato obsceno que eu trouxe aqui para os senhores, poderia ser o crime de ameaça. Quando eu ameaço alguém, chega um Joãozinho e fala: Joãozinho, vou te quebrar, você é um safado, eu vou te matar, eu vou te arrebentar. Percebam que aqui há uma lesão, ou pelo menos há a ameaça de lesão a um bem jurídico. Qual é esse bem jurídico? É a vida, é a integridade física do Joãozinho. Porém, pessoal, não há presença de modificação no mundo natural. Ou seja, eu não consigo visualizar uma alteração, uma modificação no mundo quando eu profiro ameaças a Joãozinho. Apesar de ser um crime, não há presença de modificação no mundo natural ou no mundo material. Porém, quando se pega a norma, quando se pega o texto do lei ali, o texto da lei do crime de ameaça ou do crime de ato obsceno, podemos perceber que há ali um enquadramento do que seria o crime, porém, sem que haja ali necessariamente a presença de um resultado que modifique o mundo natural. Certo, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Perdão, pessoal. O que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que é o resultado e que ele se subdivide em resultado naturalístico ou normativo. E se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para os seus amigos e, muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo dessa série ao qual nós estamos abordando a teoria do crime ou a teoria do delito. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.